Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Sabadão, 4 de abril, nesse momento são 15 horas e 39 minutos e a gente aqui, nesse período de quarentena, buscando entregar conteúdo de qualidade para vocês que acompanham o nosso canal. Vou começar o vídeo de hoje fazendo aqui uma menção de um viewer do nosso canal, Sancler Trisotto. Se você estiver por aí, um forte abraço, Sancler. Mas por quê, pessoal? O Sancler teve aí mais ou menos há quase 6 meses atrás, porque a gente publicou um vídeo no dia 11 de outubro, inclusive que tem aqui uma label conteúdo especial. Sugiro muito fortemente vocês que estão conhecendo o nosso trabalho poder também assistir esse vídeo e o que veio seguinte também, conteúdo especial parte 2. Na época, o Sancler colocou aqui nos comentários: Renato, você que está com o pé trocado, olhe os investidores, os indicadores fundamentalistas das ações brasileiras e veja por que os investimentos dos institucionais e pessoas físicas têm aumentado. Os estrangeiros têm reduzido a exposição no Brasil porque ainda não voltou a ter o investment grade. Os lucros das empresas brasileiras estão cada vez nas mãos de brasileiros. Você assusta os investidores pessoas físicas com seus comentários. Por favor, corrija isto. Ou seja, lá em outubro do ano passado a gente rodou um vídeo aqui que deu quase 50 minutos, viu, pessoal? Onde que eu estava alertando de várias coisas dentro do mercado financeiro em relação ao ambiente do fluxo do investidor estrangeiro. E eu respondi na época para ele o seguinte: Sancler, a mensagem do canal é: trate o seu dinheiro com responsabilidade e acompanhe onde estão as pressões de compra e venda por parte dos grandes fundos globais em nosso mercado. Não estamos aqui para prever nada, e muito menos para tapar a realidade dos dados em relação ao investidor estrangeiro. O mercado é cíclico e surfamos toda a alta pujante com eles empurrando o mercado como um todo. Foi maravilhoso. Por quê, pessoal? Eu tenho aqui no conteúdo do YouTube desde 2016 e a bolsa subiu igual foguete. E eles ajudaram boa parte do tempo. E eu tenho o blog desde 2009. Então eu tenho uma rodagem de fluxo bem interessante para tentar passar para vocês uma vivência que está muito fora da realidade dos investidores, principalmente dos investidores pessoas físicas que estão no mercado. Eu até comentei, hoje em dia, mesmo com o cenário macro de realizações, temos ainda ativos com pressão positiva deles e andando maravilhosamente no comportamento do preço, permitindo esta continuidade dos ganhos. Bom, daí vai de cada um em se esforçar e anotar onde há essas pressões e encaixar na estratégia de cada um para a tomada da decisão própria. É o que eu estou sempre falando com vocês, né, pessoal? Anote, se esforce, que você será recompensado pelo seu esforço. Detalhe, essas informações são gratuitas aqui no canal, onde todos podem conhecer um universo totalmente distante da maioria dos investidores pessoas físicas que operam no mercado. Por isso que eu falei na época, caso você seja novo no nosso conteúdo, esteja muito à vontade para apreciar e ficar craque nas pressões vencedoras que realizam. Sucesso! Então, Sancler, se você estiver por aí, show de bola! Espero que você tenha conseguido proteger a sua carteira diante do tamanho do tombo que a gente está vivendo aí em relação ao mercado financeiro. Muito em função dos fundos locais que tiveram que migrar o conteúdo de renda fixa pela queda de juros para renda variável para tentar manter taxa de performance. E, mais uma vez, investidor institucional nacional, conforme eu falei no vídeo da semana passada, peguei os dados do site do Márcio Noronha, da revista Timing, dá uma olhada para vocês que não viram ainda. O investidor institucional nunca comprou o nosso mercado. Começou a comprar o nosso mercado em 2018. Então, o que aconteceu? Entraram em 2018 por pressão, vieram no oba-oba, levaram o investidor pessoa física junto, e agora está aqui um investidor pessoa física todo enrolado. Por quê? Porque foi comprar o nosso mercado lá no topo, mais pujante ainda, um dia depois da gente marcar o topo, o investidor pessoa física rompendo uma congestão de fluxo de 5 meses. A gente já comentou isso no canal, não quero ser repetitivo, mas se você está chegando agora, na semana passada a gente até comentou. Pessoal, olha que legal, o mercado deu uma respirada, estou botando aqui a nossa régua. Olha aqui, pessoal, essa linha preta, o Ibovespa, essa linha laranja, o investidor pessoa física, e a linha verde, o investidor estrangeiro. Olha aqui o que aconteceu na semana passada que o nosso mercado subiu. Investidor pessoa física reduzindo compras, ou seja, estava vendendo. Só com essa alta daqui. Aí, nosso mercado nessa semana retomou a movimentação de queda.
Olha o investidor pessoa física, pessoal, voltou a comprar. É ou não é o pé trocado do nosso mercado? A gente fala isso daí, não é de forma pejorativa não, muito pelo contrário, já falei com vocês, a função principal da existência do nosso canal é deixar o investidor pessoa física craque. Infelizmente, o sistema não vai te avisar isso. Aqui a gente fala na lata o que você precisa de escutar. Os grandes fundos globais estão em busca dos melhores upsides para suas carteiras. Não é o gestorzinho A, B ou C que vai saber o melhor time para vocês. Eu demonstrei para vocês que o fluxo local ele é um péssimo exemplo. Não é timing para nada, para preço. Geralmente a galera que vem para o mercado financeiro vem em busca de ganhar dinheiro o mais rápido possível. Então precisa de timing. Então, ter timing no investidor local, você vai estar numa furada fora do comum. Então, se você quiser ganhar dinheiro, veja o que o investidor externo está fazendo no nosso mercado. A gente está aqui todas as semanas lutando contra isso e ver um gráfico desse daqui, pessoal, me dá tristeza. Por quê? Muita gente está quebrando contas. Muita gente que entra para poder fazer as operações do mini índice e o mini dólar, quebrando as contas. Você vê as corretoras de varejo sempre na ponta contrária do preço. Esse comentário que eu queria fazer para vocês justamente porque tem muita gente que chega agora no mercado e já chega sentando na janela, não sabe o que é mercado financeiro. Eu até não culpo as pessoas, como eu falei já novamente, comentei em relação ao Sinclair, talvez ele tenha sido também filtrado e capturado pela movimentação do fluxo local, dizendo que quem mandava no nosso mercado era fluxo local. Sinclair, os grandes hedge funds do mercado internacional, eles movimentam pelo mundo quase 300 bilhões de dólares. A nossa bolsa ultimamente estava dando aí cerca de 17, 20 bilhões de reais por dia. Isso dá 4, 5 bilhões de dólares por dia. Eles estão movimentando 270 bilhões, 300 bilhões de dólares pelo mundo. Vocês acham que eles não têm poder de fazer preço no nosso mercado, não? Ok? Então vamos lá. Pessoal, a gente fechou então o mês de março na terça-feira e eu vou demonstrar aqui para vocês uma coisa bem interessante, que diante dessa movimentação que a gente teve corretiva do nosso mercado, a gente está caindo mais do que os principais mercados pelo mundo. A gente acompanha aqui as 3 bolsas americanas, as 4 principais da Europa e as 3 asiáticas. A gente está caindo 36. A grande maioria está caindo menos. Aí, vocês podem perguntar, pô Renato, mas olha para você ver, nossa bolsa já está muito mais barata. Só que o investidor às vezes tem memória curta. Pessoal, vamos dar uma olhada em 2019? Olha aqui o nosso quadro de 2019. A gente subiu 31,5%. Os principais mercados pelo mundo subiram isso tudo? Não, com exceção da bolsa eletrônica Nasdaq. Subiu 34%. Mas fora isso, todas as outras bolsas no ano passado subiram menos do que o nosso Ibovespa. Olha no ano de 2018. A gente subiu 15%. Todas as bolsas pelo mundo caindo e a gente subiu 15% em 2018. Muito pela movimentação da eleição presidencial que a gente estava tendo no nosso mercado. Olha outubro aqui, pessoal. A nossa bolsa subiu mais de 10% e os mercados pelo mundo já estavam caindo. Quando chegou em 2019, os principais mercados pelo mundo, eles se recuperaram e a gente subiu mais ainda. Então, é totalmente natural que nesse momento a gente esteja pagando pelo upside que a gente teve a mais em relação a esses 3 últimos anos dos principais mercados mundo afora. Espero que seja claro para vocês entenderem. Bom, se a gente pegar aqui dos ativos do Ibovespa, quem que teve a melhor performance? Carrefour. Caiu em março 0,29, acumulou 11,65. Pessoal, Carrefour é supermercado. Beleza? Quem que caiu mais? IRBR. Caiu 70,89% em março. Eu não estou nem falando mais essa semana, tá? Em relação ao ano, já estava caindo 75%. E a gente tem muito orgulho porque no vídeo do dia 8 de fevereiro, a gente alertou para vocês aqui no canal. Investidor estrangeiro odeia ambiente de incertezas. Era a queridinha deles. Naquela semana venderam um caminhão e de lá para cá não param de vender, não param de vender, não param de vender. Aqui em azul tem os nossos ativos de maior peso, que a gente chama de vitrines, né? Petrivale, setor bancário, Ambev, para poder determinar aqui em relação ao nosso mercado. Dá uma olhada, pessoal.
que dos ativos de peso que mais caiu, Petri 3, a Petrobras ordinária, caindo quase 48 em março. Olha que interessante, em relação à carteira quadrimestral, setembro a dezembro, Petrobras ordinária perdeu 70% de peso. Além do ativo cair, ainda tem fundo passivo que ele é obrigado a vender o ativo, porque o ativo perdeu participação do índice. A gente já comentou com vocês aqui em alguns vídeos mensais para que vocês fiquem atentos em relação a essa composição e participação dos ativos. Tem muito fundo passivo que ele é obrigado a rebalancear suas carteiras em relação ao peso. A ação ordinária perdeu 70% e a preferencial perdeu 43% de peso. O ativo que menos caiu, a gente viu que foi Vale. Vale caiu 2,46 em março. Olha Vale, pessoal. Vale ganhou 22% de peso em relação à carteira quadrimestral setembro a dezembro. Isso daqui eu estou considerando o fechamento do dia 31 de março. Então, Vale teve um upside em relação ao peso de 22%. Isso também ajuda o ativo não cair muito. Por quê? Porque vários fundos passivos são obrigados a tomarem Vale, independente se é fluxo estrangeiro ou não. Ok? Então, fiquem atentos em relação a isso que a gente está sempre demonstrando aqui para vocês, porque é bem interessante para vocês formarem em relação à movimentação de preços que não só o fluxo estrangeiro, mas o mercado precisa de fazer em relação aos ativos do mercado financeiro. Bom, vou comentar aqui com vocês que nessa semana, depois da gente ter aquele refresco na semana passada, olha o fluxo das corretoras estrangeiras. Venderam. E não venderam só os ativos do Ibovespa, pessoal. Venderam todos os setores do nosso mercado. Os que não são tão amplos, os que são amplos. Retomaram ponta vendedora em grande parte deles. Se a gente verificar aqui, essa linha marrom aqui, meio terra, é o índice IFIX. É o que menos cai aqui em relação à movimentação do fluxo estrangeiro, é o que menos tem venda. E olha o que mais tem venda aqui, pessoal. Índice de sustentabilidade. Engloba muitas ações do setor de consumo, financeiro e também algumas empresas do setor elétrico. Lembrando que no setor elétrico aqui, essa linha azul mais escura, eles estão vendendo? Estão. Mas está lá em cima ainda do grau de montante de vendas. E, se você verificar, olha essa semana, essa linha rosa do setor de consumo. Sentar a mamona na venda no setor de consumo. E isso vai colaborar com o quê? Com aquele nosso quadro evolutivo que a gente passou a cobrar com vocês aqui, ó. A evolução dos índices que não são tão amplos, onde que a gente está ranqueando aqui os 13 índices que a gente acompanha. Dá uma olhada, pessoal, que o índice de consumo, na semana passada, estava na 5ª posição entre os de melhor performance no ano de 2020. É claro que não tem ninguém com performance positiva, mas era o 5º menos pior, se a gente tivesse de dizer. Caiu 5 posições nessa semana. E quem que se destacou nessa semana, pessoal? Índice de materiais básicos. Era o 7º na semana passada, e nessa semana passou a ser o quê? O 4º de melhor performance, inclusive foi o único índice que subiu nessa semana. Dá uma olhada aqui, olha o primeiro. IFIX é o que menos cai no ano de 2020. Será que tem alguma coincidência, pessoal? Também é o que menos o fluxo das corretoras estrangeiras estão atuando numa ponta vendedora no nosso mercado. É uma informação que a gente busca sempre de qualidade passar para vocês. Então a gente teve, ó, setor de energia elétrica se mantendo, utilidade caiu uma posição, dividendos também, industrial subiu 2 posições, sustentabilidade caiu uma, carbono eficiente e Ibovespa subiu uma. Lembra que na semana passada a gente tinha comentado com vocês, pessoal? Eles tiveram preferência em tomar ativo de peso. Se vocês olharem no vídeo da semana passada, a gente falou setor financeiro, carbono eficiente e materiais básicos. Todos os três, apesar que eles caíram na semana, relativamente à variação
anual, eles subiram de posição. Financeiro era o 12º, foi para 11º. Carbono eficiente era o 9º, passou a ser o 8º. E materiais básicos era o 7º, passou a ser o 4º. Então, começamos aqui a correlacionar para vocês essa movimentação de performance em relação a preço, aliado no comportamento das corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado. Bom, Renato, o que é isso que você fala das corretoras estrangeiras? Já tem, se eu não me engano, umas 2 ou 3 semanas que eu não comento para vocês aqui, pessoal, o nosso quadro em relação à estrutura do nosso canal. Então, quem está chegando agora, como é que a gente faz aqui? A gente acompanha o fluxo do investidor estrangeiro por 2 frentes. Fluxo oficial estrangeiro e fluxo por parte das corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado. Do fluxo oficial estrangeiro, nós coletamos do site da própria B3 o que eles estão fazendo no segmento Bovespa e também no segmento BMF. Bovespa é um mercado à vista, BMF a gente filtra os contratos de Ibovespa futuro, dólar futuro e juros futuros. Caso você queira, a gente tem lá no nosso site, o link está na descrição do vídeo, vou abrir aqui para vocês, que esse fluxo oficial estrangeiro, você tem aqui, do lado esquerdo, basta você descer, você tem aqui, ó, mercados futuros, contratos em aberto do Ibovespa, dólar e também dos juros. E aqui embaixo, o fluxo oficial estrangeiro no segmento Bovespa. Dá uma olhada que no mês de março eles venderam 24 bilhões e 200 milhões de reais no nosso mercado. Isso já atualiza esse nosso gráfico aqui, anual, para mais de 60 bilhões de reais de vendas. Já varreram todo o conteúdo comprador desde 1994, conforme a gente já comentou com vocês aqui no nosso canal. Eles já estão gastando reserva de IPO, pessoal. Já chegaram a gastar quase 30 bilhões de reserva de IPO que eles têm do nosso mercado. Renato, mas eles têm ainda muita reserva? Sim, tem muita reserva. Só que a pressão vendedora do fluxo externo no mercado à vista continua. E a gente aqui no nosso canal escancara para vocês, seja aqui a movimentação da nossa página, lembrando que por regra da Bolsa, ela divulga aqui o fluxo oficial com 2 dias úteis de atraso. E a movimentação dos contratos em aberto todos os dias pela madrugada. No dia seguinte, se você acessar de manhã, você já consegue ver aqui no nosso canal, com exceção do fluxo de sexta-feira, que a B3 está deixando para atualizar na madrugada de domingo para segunda. Então, essa movimentação aqui que vocês estão vendo, você pega o fluxo oficial. Só que a gente também acompanha as corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado. Eu tenho um sistema próprio que varre todo o nosso mercado, seja o Ibovespa, setores e também nos contratos futuros do índice do dólar, que é essa informação que vocês veem aqui no canal em relação a esse conteúdo aqui, ó, de fluxo em relação aos setores. E isso, eu tenho um modo explicativo aqui, ó, a ideia do blog, dá uma lida para você entender mais ou menos o funcionamento. E caso você queira se aprofundar, aqui tem uma guiazinha de treinamento que você pode preencher um formulário. Se você quiser também tem na descrição do vídeo. Você preenche que eu entre em contato contigo explicando o funcionamento, só que dentro da minha disponibilidade. Nem precisa de preencher mais de uma vez. Relaxem, pessoal. Eu retorno um por um. Mas dentro da minha disponibilidade. Isso pode demorar 1 mês, 2 meses, 3 meses. Fique tranquilo que vocês serão retornados. Assim que eu pego uma leva de pessoas, eu consigo dar uma varrida muito interessante em relação a esse conteúdo das pessoas que se interessam. Olhando aqui a movimentação dessa semana, olha como é que eles fecharam. E olha que interessante, a gente caiu mais do que a média dos principais mercados pelo mundo. Lembra que na semana passada a gente tinha comentado, pessoal, eles pararam de vender, aqui ó, tinha fluxo comprador das corretoras estrangeiras, apesar que era um fluxo bem tímido, nem 100 milhões, diante de uma alta de quase 9,5. E na semana passada, os principais mercados pelo mundo subiram 8 e a gente 9,5. Nessa semana, dá uma olhada, os principais mercados pelo mundo caindo 2,6 e a gente caindo o dobro,
5,30. E eles sentando a mamona no mercado à vista, sentaram a mamona no mercado futuro. E para a moeda americana, mais uma semana de recorde. Dólar comercial batendo 5,32. Dá uma olhada aqui, que na movimentação, essa é a movimentação já do contrato novo K. E eles tiveram nas 2 últimas horas do pregão de ontem, sexta-feira, pessoal, venderam a rodo. Eles estavam levemente compradores, estão fazendo muito day trade, muita movimentação curta. E no final do pregão de sexta-feira, nas 2 últimas horas, sentaram a mamona na venda, vendendo o dólar bem alto, porque o dólar futuro terminou 3,5, 3,9,50. Eles aproveitaram para vender praticamente esse montante aqui do nosso mercado. Olha o que aconteceu nessa semana, pessoal. Eles tiveram uma projeção de lucro em 20 dos 23 índices disponibilizados pela B3, sendo que o Ibovespa foi a maior projeção de lucro que eles tiveram, 45 milhões e 300. Lembra do nosso quadro evolutivo? Tá aqui, ó. A gente consegue demonstrar isso para vocês, o quão eficiente eles são no nosso mercado. Na semana passada eles tiveram uma projeção de prejuízo de pouco mais de 5 milhões de reais. Olha nessa semana, pessoal, 45 milhões. Olha a quantidade de semanas que eles são vencedores. Por isso que a gente está aqui fornecendo um conteúdo de forma gratuita, extremamente relevante para você, investidor pessoa física, que quer entrar para o mercado financeiro. Nessa movimentação aqui, os ativos do Ibovespa, pessoal, nos 15 que eles atuaram numa ponta compradora, 7,59 de queda. Pô, Renato, perderam grana? Sim, dá uma olhada aqui embaixo. Só que nos 15 que eles atuaram numa ponta vendedora, 12,37 de queda média. Na ponta compradora a gente tem aqui as ações de Suzano, subindo 21% na semana e eles sentando a mamona na compra, quase 60 milhões. O destaque de ponta compradora foram as ações de B3SA, eles tomando aí quase 170 milhões de reais, o preço nem aí, fechou com ambiente de desvalorização de quase 3%. Na outra ponta, o carro-chefe de vendas nas ações do Banco Itaú. Itaú caindo na semana, pessoal, 10%. E como destaque de ponta vendedora, as ações de Cogna. Cogna caindo 30% na semana. E eles o quê? Sentando a mamona nas vendas. Cogna, que setor que é, pessoal? Varejo. Via varejo, pessoal, 28%, sentando a mamona na venda. Cirela, 20%, sentando a mamona na venda. Lembrando que Cirela, na semana passada, teve uma semana de recuperação, eles já estavam sentando a mamona na venda. Por isso que eu falo com as pessoas, sempre assistam os nossos vídeos das semanas anteriores e anotem, para vocês entenderem o comportamento do preço em relação às movimentações e ajuda a vocês a tomarem uma decisão própria no mercado financeiro. Se a gente olhar aqui em relação aos contratos do mercado futuro, o que a gente falou para vocês foi isso daqui, ó. Já tem praticamente 2 semanas que eles estão laterais na movimentação compradora do mercado futuro do índice. Na semana passada a gente até brincou, a gente falou, pessoal, da última vez que eles deram uma pausa de compras, foi exatamente aqui, ó, nessa movimentação aqui, no início do mês de março. Estavam comprando, deram uma pausa. Depois que deram uma pausa, o mercado derreteu. Na semana passada a gente falou exatamente isso, pessoal. A gente precisa ficar muito atento, porque nessa semana estavam comprando, nessa semana deram uma pausa. Foi só eles darem uma pausa, o que aconteceu com o mercado nessa semana? Queda. O único alento que a gente tem é que no pregão de sexta-feira, quando a gente teve uma queda mais intensa, eles aproveitaram para fazer alguma feirinha aqui na movimentação do preço em relação ao mercado futuro. Se a gente olhar na movimentação do dólar, o dólar J que se encerrou, venderam 149 milhões. Lembra que a gente comentou com vocês na primeira parte do contrato? Eles estavam comprados, chegaram a ficar comprados em mais de 50 milhões e começaram a desovar o dólar lá em cima, quando o dólar estava em 4,83. E eles tomaram em 4,49, ou seja, eles estavam com 34 pontos para frente. Aí começaram a desovar. De 4,83 a gente foi para 5,199 cotação de fechamento. Lembrando que no contrato anterior ao J, no contrato H, eles tinham tomado de dólar, pessoal, 244 milhões. E o dólar saiu de 4,24 para 4,49. Por isso que é interessante vocês acompanharem o nosso conteúdo para a movimentação tanto do índice quanto do dólar. E nesse contrato K, isso que a gente comentou, eles venderam muito
no pregão do dia 31, depois recompraram tudo no pregão do dia 1º. Olha que interessante, quando eles venderam do pregão do dia 31, pessoal, na terça-feira, o dólar terminou com uma alta de 4 pontos. Quando eles resolveram comprar no pregão do dia 1º, o dólar subiu quase 20 pontos. Conseguiram perceber a eficiência que eles têm? Quando chegou no pregão de quinta-feira, continuaram a tomar, o dólar subir. Quando chegou no pregão de sexta-feira, o dólar estava subindo, eles estavam comprando. Quando chegou às 2 últimas horas do pregão de sexta-feira, fizeram venda. Em relação às compras iniciais, é lucro no bolso em relação ao médio. Eles são mestres em poder fazer isso. E eu vou demonstrar isso daqui para vocês, nesse gráfico evolutivo aqui, tanto para o índice quanto para o dólar, para que vocês entendam de uma vez por todas, porque a gente consegue perceber aqui a evolução de longo prazo, onde que a gente consegue pegar os contratos em aberto do mercado futuro com o fluxo das corretoras estrangeiras no nosso mercado em relação ao índice futuro. Pessoal, essa linha verde das corretoras estrangeiras estavam vendidos lá embaixo. Olha os contratos em aberto, também vendidos lá embaixo. O mercado derreteu. O que eles fizeram? Recompraram, colocaram um caminhão de lucro no bolso. Os contratos em aberto também, eles estão diminuindo vendas de saldo dos contratos em aberto, assim como as corretoras estrangeiras. Olha no dólar, pessoal. No dólar, olha o saldo dos contratos em aberto do dólar. Inclusive, deram uma pancada, já está trabalhando com ambiente negativo de cerca de 50 mil contratos. Olha aqui o fluxo das corretoras estrangeiras. Colocando o quê? Um caminhão de lucro no bolso. No acumulado por parte deles, das corretoras estrangeiras, eles ainda têm muita gordura de compra no dólar. Eles estão comprando dólar, pessoal, desde a época do Joesley Day, quando o dólar estava batendo 3,10. Essa movimentação de realização recente aqui significa cerca de 10% de todo o volume comprador que eles têm para a moeda americana no nosso mercado. Informação de primeiríssima qualidade que a gente busca entregar a vocês dentro do nosso canal. Bom, então já que a gente repassou aí com vocês no mercado à vista, no mercado futuro, eu quero repassar aqui para vocês o seguinte, olha. A gente tem aqui o nosso Ibovespa e as carteiras quadrimestrais. Renato, mas para que serve isso? Para vocês perceberem, pessoal, os ativos que estão ganhando peso e perdendo peso. Vocês viram lá no nosso fechamento mensal que ativos que caíram muito perderam peso. Ativos que caíram menos ganharam peso, no caso da Vale especificamente. E olha o que a gente tem aqui. A gente tem as prévias do Ibovespa em relação às carteiras. Eu tenho o final da carteira setembro a dezembro e da carteira de janeiro a abril, eu tenho a prévia de janeiro, fevereiro e março. Olha o setor que está mais perdendo participação do nosso mercado, pessoal. Esse cara aqui, ó, óleo, gás e biocombustível. Tinha 14% de participação na carteira de setembro a dezembro. E nessa prévia de março, está com 9,97%. Quase 30% de queda, pessoal. Olha o setor financeiro. Na carteira de setembro a dezembro, estava com 36,78% de participação, agora está com 34,47%. Mais de 5% de queda. Ou seja, alguns setores de peso estão perdendo participação. Olha o setor de consumo. Estava com 20%, agora está com 19,79%. Leve queda, mas queda. Quem está ganhando participação? O setor de materiais básicos. Muito em função desse último mês de março, a gente viu aí refletido nas ações de Vale. Subiram de 12 para 15. Quem mais está ganhando espaço no nosso mercado? Serviços básicos, industrial, saúde, telecomunicações. TI ficou praticamente a mesma coisa, já que TI a gente só tem as ações de TOTOS. Renato, então por que é interessante a gente ver isso? Porque a gente consegue ver isso daqui, pessoal. A distribuição da carteira quadrimestral. A gente viu que nessa semana o setor de consumo derreteu. E setor de consumo é quase 20%. Setor financeiro é quase 35%. Já foi mais, mas ainda é relevante. E a gente consegue demonstrar isso para vocês, porque a gente tem esse comportamento aqui, ó, nesse nosso gráfico evolutivo da semana. Quem então está perdendo peso aí no nosso mercado? Ó, do Big Four, 3 setores perderam peso. Financeiro, consumo, óleo, gás e biocombustível. Então, nessa semana, a gente teve
uma queda muito expressiva no setor de consumo. A maior queda do nosso mercado, 13,79% dos ativos que fazem parte do setor de consumo que estão no Ibovespa. Seguido por qual setor, pessoal? Seguido pelo setor industrial. Depois pegaram o nosso xodó também, setor de saúde. Lembrando que o setor de saúde, dá só uma olhada, pessoal, a gente tem um aumento de peso no setor de saúde no nosso mercado. Saúde tinha uma evolução que não tinha nem 3,80. É claro que a gente teve aí a inclusão de Rap Vida e também das ações de Intermédica no setor de saúde, mas praticamente dobrou. E nessa semana, nem mesmo o setor de saúde foi perdoado. Sentaram a mamona na ponta vendedora nesses setores no nosso mercado. Quem que salvou na semana, pessoal? O setor de telecomunicações, que subiu 0,21%. Dá uma olhada no setor financeiro. Qual que é o ativo que caiu menos, pessoal? B3SA. E foi o ativo que eles estão mais ajudando a segurar o preço. Olha as ações de BRML, pessoal. BRML caiu mais de 18%. E o que eles fizeram na semana passada quando o BRL deu uma explodida para cima? Venderam. E na outra semana, que estava todo mundo caindo, as únicas que eles estavam tomando era BRML mais uma. Estão fazendo um movimento que de curto prazo. Tomou, ok, valorizou, bolso. Ou então, caiu, você toma um pouquinho, faz uma feirinha, subiu, bolso. Estão com movimentos muito curtos aí no nosso mercado. Dando uma olhada aqui no setor de consumo, as ações de Marfrig e Brasil Foods com a movimentação positiva na semana. Seguida por Carrefour, que ficou praticamente no 0 a 0. Na outra ponta, as ações de Cogna. Pessoal, o que a gente já chegou a comentar com vocês entre Cogna e Iduc em relação aí aos nossos vídeos? Eles têm predileção a Iduc em relação às ações de Cogna. Claro que ambas estão com fluxo vendedor, só que está menos vendedor em Iduc do que Cogna. Se você olhar a movimentação no ano de 2020, Cogna está caindo muito mais do que Iduc. Talvez aí esteja a explicação desse processo todo. No setor de materiais básicos, Suzano, né, pessoal? Com uma alta mais expressiva aí do nosso mercado, eles ajudando a empurrar. Aí você comentando, pô, Renato, mas Klabin também subiu, eles venderam. Pessoal, dá uma olhada no vídeo da semana passada. Klabin era o ativo que menos tinha andado do setor de materiais básicos, que tinha tido uma alta mais modesta. E eles estavam fazendo o quê na semana passada em Klabin? Comprando. Aproveitaram nessa semana para colocar o quê? Um belíssimo lucro no bolso. Em relação às ações do setor de óleo, gás e biocombustível, nessa semana a Petrobras estourou por conta do petróleo. E como a gente está percebendo, no caso aqui da ação preferencial, continuam a sentar a mamona na venda. A predileção pela ordinária, e a gente já comentou com vocês no vídeo da semana passada que ordinária tem direito ao quê? A participação, a voto. A gente não sabe daqui um longo prazo qual que será a missão de Petrobras. A gente sabe que tem como carro-chefe a exploração de petróleo, mas a própria companhia já está com uma campanha de desinvestimento, talvez se reinventando para uma nova política em relação à movimentação do petróleo daqui 10, 15, 20 anos. A gente não sabe. Para isso, eles estão querendo o quê? Buscar proteção. Tem fluxo vendedor na ação PN da companhia e tem fluxo comprador na ação ON da companhia. Se a gente olhar aqui a movimentação em relação ao setor industrial, olha o que eles têm, pessoal. Lembra que Gol e Azul, a gente viu que deu uma porrada para cima. A gente estava até brincando com vocês. A gente estava, não, pessoal, está parecendo opções. Sobe 70, sobe 50. Nessa semana, olha o que eles fizeram com as duas, pessoal. Venderam a rodo. E Gol e Azul caindo 25% e quase 30%. Viu o que a gente está comentando com vocês? Eles estão fazendo fluxo de curto prazo em vários ativos. Compra numa semana, na semana soca. Soca numa semana que o ativo está subindo, na outra semana o ativo cai, eles vão lá e recompram. A exemplo de Klabin, lá do setor de materiais básicos, na semana passada, Raio 3 era que menos tinha andado no setor industrial. E dá uma olhada lá, foi o segundo ativo que eles mais tomaram na semana passada, pessoal. E nessa semana, o que acontece? O ativo vai dar uma explodida. O que eles aproveitam para fazer? Lucro no bolso.
No setor de serviços públicos, tanto ELET 3 e ELET 6, a gente está vendo que eles estão fazendo sempre um rebalanceamento. Na semana passada, tomaram as ações de ELET 3 e bateram em ELET 6. Nessa semana, fizeram o contrário. Ambas com a movimentação de valorização dentro do nosso mercado. Já Taesa, com a maior valorização do setor, eles não quiseram nem saber, Ponta Vendedora Futebol Clube. No setor de saúde, pessoal, a gente teve uma correção bem expressiva, conforme a gente viu lá, né? E olha o tamanho das vendas por parte deles no setor de saúde. Não perdoaram nem as nossas queridinhas nessa semana. Ponta Vendedora Futebol Clube, com exceção de Intermédica, que foi o ativo que mais caiu. E eles fecharam a semana com uma leve posição compradora. A gente segue muito atento nesse movimento. Em relação ao setor de telecomunicações, a gente tinha percebido que eles estavam mais ativos em relação à ponta compradora nas ações de Vivo. E Vivo nessa semana correspondeu, uma alta mais expressiva, inclusive a única que subiu das duas, e eles aproveitaram para quê? Colocar lucro no bolso. Em relação às ações de TIM, que caíram, aproveitaram para tomar, e TOTUS, que na semana passada tinha tido uma alta muito expressiva, e eles não participaram da movimentação vendendo, dessa vez, nessa semana o ativo cai, eles aproveitam para quê? Para recomprar. Expertise que eles estão fazendo em relação aos nossos ativos, movimentação de curto prazo, fora do comum. E aqui no nosso canal, a gente escancara para vocês essa movimentação do investidor estrangeiro, seja ele fluxo oficial, fluxo por parte das corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado. E para finalizar o vídeo de hoje, vou colocar aqui o nosso gráfico semanal do Ibovespa. A gente teve na semana passada uma barra de alta, só que nessa semana a gente devolveu aí quase a metade da barra de alta que a gente deixou na semana passada. Lembrando que a gente está aqui nessa região do fundo, exatamente lá da greve dos caminhoneiros, como ponto principal de suporte para os preços dentro do nosso mercado. Dessa forma, eu desejo a vocês um excelente final de sábado. Vamos aproveitar aí em casa, arranjar alguma coisa para fazer, alguma coisa produtiva. Também um bom domingo, bom descanso para todo mundo, e a gente segue aqui sempre atento, olhando o fluxo estrangeiro de frente e falando na lata para vocês o que o sistema não faz questão nenhuma, enquanto gestores aí renomados falando que fluxo estrangeiro nunca influenciou preço dentro do nosso mercado. Tá aí esses caras tomando um caldo histórico. Então aqui no nosso canal a gente não tem isso. A gente procura entregar informação de qualidade sobre o fluxo externo para vocês que nos acompanham. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal!